Fala, gente, tudo certo? Giovanni Pasquale aqui trazendo mais um vídeo para vocês no canal. E hoje vamos falar de ETFs, Exchange Traded Funds. É um veículo muito comum de ser utilizado, principalmente pelo investidor iniciante. Será que ele é interessante? Eu vou te trazer 3 prós e 3 contras nesse vídeo do porquê investir ou não investir em ETFs. Então fica comigo até o final, porque isso vai te ajudar a dar um direcionamento para a tua carteira. Vamos lá, gente, sem mais delongas, que o papel aqui não é enrolar. O que é o legal do ETF? Né? O ETF é como se fosse um fundo, né? Um pacotinho que tem ali dentro, que muitas vezes segue um determinado índice, e tu pode comprar ele em bolsa de valores. Então, diferente do fundo de investimento que tu coloca o valor lá, o ETF negociado em bolsa, tu vai lá e compra e vende no momento que tu quiser. Isso traz, óbvio, implicações aí de disponibilidade de liquidez, enfim, né? Fundos mais famosos, menos famosos. No fim desse vídeo eu vou trazer uma listinha dos fundos mais líquidos, inclusive dos ETFs com maior liquidez, para tu, não é nenhuma recomendação, mas para tu olhar, ver se faz sentido para você. E vamos lá, gente, então, três ferramentas legais que os ETFs trazem. Primeira delas é a diversificação imediata. Então, acaba fazendo muito sentido para quem quer começar, por exemplo, poxa, quero começar a investir na bolsa. Vai comprar uma ação? Às vezes tu compra um ETF que é o BOVA11, por exemplo, que segue o Ibovespa, tu está comprando todas as empresas da bolsa. Esse é um ponto muito positivo. A gente sabe que diversificação é mitigação de risco. Então, se tu não consegue juntar um pouco mais para já montar uma carteira diversificada, tu se diversifica através do ETF. É bem interessante, óbvio que isso não te tira, né, o dever de casa de entender o ETF que tu está comprando, mas já é diversificação instantânea para você. Próximo ponto, gente, é da questão financeira, né? O custo do ETF é bem menor. Tu vai investir num fundo de ações, por exemplo, tu tem taxa de manutenção, taxa de custódia, taxa de performance, um monte de coisa ali, que muitas vezes tu até nem entende muito bem como funciona. Come cotas, o que é isso? Em outros tipos de fundo, multimercado, enfim. Então tu nem entende direito qual é que são as complexidades do que tu precisa pagar e de como que tu paga. O ETF está ali listadinho em bolsa. Então, financeiramente, do ponto de vista de despesas, ele é bem mais eficiente. Tá? Tu paga menos por ter aquele pacotinho ali. Obviamente que tu ainda paga alguma coisa, porque alguém está montando aquele pacote para ti e deixando ele ativo, né? Alguém montou a cesta para você. Então, nada é de graça, né? Outro ponto importante é a questão da liquidez e da praticidade. Porque, poxa, quero montar uma posição aqui. Abre teu home broker, compra e deu. Precisei do dinheiro, poxa vida. Abre teu home broker, vende e deu. Não tem que se preocupar com prazo de resgate. O fundo é D0, é D15, é D30. Vendeu na bolsa de valores. Acabou. Então tem essa praticidade e tem essa questão da liquidez disponível para ti. Óbvio que vai ter condições de mercado, daqui a pouco vender hoje não é o melhor momento de vender, mas nem tudo é um mar de rosas, né, gente? 3 vantagens aí para vocês. Diversificação, baixo custo, liquidez e praticidade, tá? Vamos falar agora dos contras, né? Porque as coisas não são um mar de rosas, né? Existem reveses também. O primeiro deles que eu quero trazer para vocês é a falta de controle dos ativos, né? Conforme tu vai se tornando um investidor mais experiente, tu quer começar a tomar mais as rédeas daquilo que tu está fazendo na tua carteira. Então, com o ETF, tu não tem controle nenhum. É o pacotinho ali do ETF, muitas vezes é inclusive um índice que ele segue. É importante lembrar, gente, que isso não necessariamente é garantia de menos volatilidade, tá? Porque, por exemplo, olha nosso índice Ibovespa, ele sacode. Se o Ibovespa sacode, o BOVA11 que segue o Ibovespa também sacode. Então, simplesmente comprar um ETF não é garantia de menos volatilidade na tua carteira, tenha isso em mente. Se tu comprar um ETF, por exemplo, Small 11, que é de Small Caps, sacode pra caramba, porque Small Caps sacode muito mais do que o mercado do Ibovespa. Então tenham isso em mente, gente. Vai sacudir também. Tu pode pegar um ETF mais estável, que o pacotinho que está ali dentro sacode menos, né? Mas não é garantia que esse pacotinho não vai sacudir mais do que um ou outro ativo específico. Mas aí tu cai também naquela questão do stock picking, né? De tu ter que escolher o que tu vai querer. Outro ponto importante é a questão do rendimento desse teu produto. Porque tu não tem no ETF uma gestão ativa, né, querendo superar o mercado, como é o caso de um fundo tradicional, que inclusive ganha mais performance por superar o mercado. O ETF busca replicar um índice.
Então tu não tem nada mágico acontecendo, tu não tem ninguém trabalhando para bater o mercado. Tu simplesmente replica ele. Então não tem nada ali que tu vai ter um ganho. Então muitas vezes o teu rendimento pode ser menor. Só que, de novo, vai do tempo que tu tem disponível para isso. Pode ser que tu simplesmente replicar o Ibovespa subiu 4%, e um pacote de outras 2, 3 ações compradas avulsas tenham subido 20%. Mas também pode ser que essas ações tenham caído 30%, e aí subir 4% ainda está positivo. Então tu precisa entender que tu limita a tua quantidade de ganhos, não necessariamente aquele ETF que tu está comprando vai bater nenhum tipo de mercado. Na verdade, com relação ao índice de referência, ele nunca vai bater, porque o foco dele é seguir aquele índice, né? Então, ele não vai ter uma performance além daquilo que já está tendo. Então, tu olha lá que o Ibovespa subiu 4% no ano. O foco do BOVA11 é subir 4% no ano. Não é subir 4,5%, entenderam? Então, tu está limitando a tua chance de ganhos também fazendo isso. E por fim, gente, outro revés é a questão da renda, né? São muito poucos os ETFs que distribuem dividendos, apesar de já existirem alguns que vocês podem pesquisar. Mas a grande maioria não distribui. Os mais famosos, os mais líquidos, não distribuem. Então, quando tu compra, por exemplo, de novo, BOVA11, tem um monte de empresa ali dentro, a grande maioria, que distribui algum dividendo, ou até bastante em alguns casos. Se tu comprou ETF, tu não ganha dividendo. Tu está simplesmente seguindo o resultado do índice. Então não tem renda, não tem dinheiro caindo na tua conta todos os meses, como se tu tivesse uma carteirinha ali de ações boas pagadoras, por exemplo. Banco, saneamento, energia, enfim. Né? Então tu tá abrindo mão aí de receber um fluxo financeiro na tua conta, investindo através de ETFs. Isso é um revés que, como eu comentei, está até mudando, porque já tem alguns que distribuem receita mensal, trimestral, semestral. Mas esses ainda requerem atenção, porque como estão começando, no início, menos liquidez, às vezes tu vai tentar vender e tu leva um revés, porque tem pouca liquidez, ninguém quer comprar o que tu tem, tu toma um pênalti ali na cota. Porque vocês têm que entender, né, gente? Mercado de bolsa, tá valendo 40 a minha cota, botei lá uma ordem de venda. Se não tem ninguém querendo pagar 40, não vale 40. Daqui a pouco alguém faz uma oferta a 30 e aí tu quer vender a 30? Quer tomar esse ré? Então cuidado com fundos de baixa liquidez, tá, gente? No fim das contas, para resumir para vocês, tu acaba tendo uma diversificação então maior, tendo mais praticidade, tu não vai tomar um ré maluco, né, porque tu está seguindo um índice que tem uma tendência no médio e longo prazo a subir, mas em compensação tu está abrindo mão do controle, está abrindo mão de um fluxo financeiro e está abrindo mão também de ter uma rentabilidade maior do que um índice específico. São prós e contras que tu precisa entender se para a tua estratégia faz sentido ou para o teu momento. Às vezes, de novo, enquanto tu está começando, se tu não consegue juntar e não tem o conhecimento ainda de montar uma carteirinha de ações, o ETF vai te suprir por um ano e meio, enquanto tu entende o que está acontecendo e aproveita daqui a pouco um bom momento de entrada. Agora, conforme tu pega mais estabilidade, vai conhecendo melhor, pode sim assumir o controle da tua carteira de investimentos, aí pode ser que vá fazer sentido, bom, esse ETF está com lucro, eu vou realizar minha posição e vou começar eu a fazer uma gestão mais ativa. Não é uma recomendação, mas é algo que pode funcionar bem. E como eu prometi, gente, está aí na tela para vocês uma listinha dos ETFs aí, no ranking dos últimos 12 meses, né? Os ETFs mais líquidos em volume diário, tá? Obviamente, né? BOVA11, que é o que replica o nosso índice, SMALL11, que é o que replica o índice de Small Caps, BOV11, que é outro replicador do nosso índice Bovespa, e VVB11, que replica o S&P 500 dos Estados Unidos, e o Hash11, que é pacotinho de criptoativos que está ali dentro. Então esses são os mais líquidos, que é aqueles lá, se tu precisar comprar e vender, dentro do dia vai ter liquidez para fazer isso. Gente, dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários e deixa também se tu tem algum ETF na tua carteira e qual o teu preferido. Se inscreve no canal, deixa teu gostei, isso é de graça, ajuda a gente pra caramba a crescer aqui com o canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Até a próxima.